leitores, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras concluídas do mês de novembro e vou começar por esse suspense policial que eu comprei na Somnia Livraria. Vou deixar aqui na descrição os meus links para você comprar com desconto também. Esse livro aqui, ele é o quarto que acompanha a detetive Erica Foster e a cada livro que eu li eu achei ainda melhor, curto bastante. Nesse daqui, especialmente, ela tá no momento da vida pessoal dela que eu achei ela mais madura e ela não tá desacatando todo mundo para investigar os crimes e ir atrás das informações que ela precisa, então eu curti mais. Em relação ao livro, além do ponto de vista da investigadora, em um ponto a gente também começa a acompanhar o assassino, então é meio conflitante porque você fica querendo que ela descubra as pistas certas e vá atrás do que ela precisa descobrir para solucionar esses crimes. E em certo ponto a gente também acompanha a suposta vítima. Então é muita tensão, muita loucura dentro desse suspense, porque você fica torcendo para a vítima não ser morta, para ela sobreviver, para a investigadora descobrir o que está acontecendo e para esse assassino não sair impune destes crimes. Enfim, recomendo muito, favoritei esse livro, então 5 estrelas com favorito. Um dos trechos que eu separei é esse daqui. Não devia fazer essas promessas, chefe. Promessas? Prometer a eles que vai achar o assassino de Lacey. Faço isso para firmar um compromisso comigo mesma, disse Erica. Eu nunca quebro uma promessa, mas essas promessas quebram você. Então, por aqui dá pra ver que ela é muito workaholic, então em diversos momentos ela passa noites sem dormir investigando tudo isso e eu fico, meu Deus, né? Recomendo. O segundo livro que eu finalizei nesse mês foi As Duas Torres, que é o segundo volume da trilogia do Senhor dos Anéis. E eu confesso que eu já fiquei surpresa de cara, porque com o desfecho do livro anterior, 2 personagens estão em evidência, que é o Frodo e o Sam. E eu imaginei que eu já ia começar esse livro acompanhando a jornada deles, mas não foi o que aconteceu. O livro começa acompanhando outros componentes da equipe e eu fiquei, gente, o que tá rolando? Essa jogada na narração foi muito boa, me surpreendeu e eu curti acompanhar esses outros personagens e o que eles estavam fazendo. Até que na metade do livro, mais ou menos, voltou o foco para esses 2 personagens. Então, assim, esse livro foi mais fluido do que o primeiro, que facilitou bastante. Mas ainda assim, eu acho que a narração não é aquela coisa fluida de ler vários e vários capítulos de uma vez. Eu curti a história, tô curiosa para ler o próximo e um dos meus trechos preferidos foi esse daqui. Pois, qualquer que seja o resultado da guerra, não pode acontecer que no fim, muito do que era bonito e maravilhoso desapareça para sempre da Terra-média? Eu avaliei esse livro com nota 4,5 de 5. E, a partir daqui, eu embarquei no mundo dos romances, começando pelo Um Casamento Conveniente, que foi o romance de época escolhido para a nossa leitura do mês do grupo de leitura. Se você quiser participar das próximas leituras com a gente, eu vou deixar aqui na descrição também. E esse livro eu achei muito divertido. Primeiramente, nós temos um protagonista masculino que tem metade do rosto coberto de cicatrizes da guerra. Eu achei isso um diferencial porque ele é muito inseguro quanto a si mesmo, ele não acha que ele pode ser amado com a aparência que ele tem. Isso foi um diferencial porque todos os outros romances de época que eu já li, os personagens masculinos são sempre bonitos e muito seguros de si. Já a nossa mocinha é trabalhadora, que também foi algo diferente de outros romances de época que eu li. Ela é costureira. Como o título já diz, vai ser um casamento por conveniência que, obviamente, eles vão se apaixonar. Foi uma leitura muito divertida, porque eu achei a protagonista hilária, então eu ri bastante. Os personagens secundários também são muito engraçados e eu curti essa relação que eles tiveram com os personagens principais. E com isso, eu avaliei esse livro com nota 5 de 5 da minha experiência de leitura, recomendo também. E um dos meus trechos preferidos é esse daqui. Mulher, assim você me mata. Ela deu de ombros. Como você mesmo disse, é uma tragédia de Shakespeare. Todo mundo morre no final. Outro romance que eu li foi uma comédia romântica, Antes que Você Diga Sim, disponível no Kindle Unlimited. Essa comédia romântica ela é sáfica, ou seja, tem mulheres que amam mulheres, e o grande plot desse livro é: a protagonista vai se casar, mas ela se apaixona pela madrinha de casamento dela. Então, a partir daí, você já pode imaginar que muita confusão vai acontecer. Eu shippei muito as duas, do início ao fim, mas eu também senti um pouquinho de dó do indivíduo que ia se casar com ela, porque ele não fez nada de errado, mas é a vida, né? Um dos trechos preferidos que eu marquei é esse daqui. Estava em um encontro com uma cliente, alguém que estava prestes a se casar. Era um negócio.
Não importava o quanto os olhos dela eram lindos. Gente, eu curti muito essa madrinha de casamento, de verdade, foi a minha personagem preferida do livro. Ela é muito decidida, muito confiante de si. Já a outra eu não curti tanto, mas eu curti o romance entre elas e por isso eu também avaliei esse livro com nota 5 de 5, porque apesar de ter algumas ressalvas em relação a essa história e alguns acontecimentos que aconteceram, eu curti muito a experiência de leitura e ri bastante. Para finalizar as comédias românticas, eu li também Boa Sorte Serafina, que é uma comédia romântica nacional e é um spin-off de um outro livro que eu li e curti bastante também, que é Velha Gata do Apartamento 34. Nesse livro a gente vai acompanhar a irmã da protagonista do anterior, que ela é divorciada, tem uma filha, então assim, a rotina dela vai ser bem complicada, de uma mãe que vai encontrar um emprego ao longo da história. E esse livro ele consegue trabalhar muito bem vários clichês e eu me diverti horrores com essa história. Então assim, dentre os clichês nós temos CEO e a secretária, que eu não costumo curtir tanto, mas nesse caso aqui eu senti que fez sentido na história e foi muito bem trabalhado para criar o clima de tensão entre os personagens. Também tem Enemies to Lovers, que também é um clichê que eu não costumo gostar tanto, de personagens que se odeiam e depois se amam, mas nesse caso aqui eu também achei que foi bem construído e eu curti. Tem clichê de uma cama para dois personagens, esse eu adoro. E tem muitas receitas gostosas que a personagem vai fazer ao longo desse livro. Eu lia e fiquei com muita vontade de experimentar essas receitas que são milagrosas. Enfim, recomendo essa leitura, assim como os demais, também avaliei com nota 5 de 5. Li muito rapidinho e me diverti bastante. E recomendo o outro livro da autora também. O trecho que eu separei desse daqui é: tenha coragem para amar, seja quem for, do jeito que for. Ame com todo o seu coração. Para finalizar, eu finalizei esse calhamaço Mulheres que Correm com os Lobos, que já tinha, assim, praticamente um ano que eu estava lendo esse livro. Esse daqui eu avaliei minha experiência de leitura com nota 4 de 5. Por quê? Esse livro, eu sinto que ele na verdade é um livro de autoajuda e não um livro tipo feminista e que ensina coisas realmente feministas. Mas eu curti bastante no sentido de que cada capítulo começa com um conto. Eu gostei desses contos, fiquei muito interessada. E a partir daí, a autora vai explicar todas as minúcias psicológicas desses contos. E essa parte, apesar de ser interessante, foi extremamente cansativa e densa. Então, eu estava lendo mais ou menos um capítulo por mês, no máximo, o que atrasou bastante essa leitura. Então, eu recomendo esse livro se você tiver muita paciência. Senão, não vai ser fácil concluir essa leitura, apesar de ser uma leitura interessante, que aborda temas como criatividade, solidão, depressão e outros temas que são interessantes. Desse daqui eu não separei nenhum trecho porque eu marquei milhares e milhares de coisas, mas fica aí a recomendação se você quiser ler algo do gênero. Então essas foram as minhas leituras concluídas do mês de novembro, que eu acabei lendo bastante coisa e curti. E me conta aqui nos comentários como foram as suas leituras, se vocês já leram alguns desses livros, tiveram impressões parecidas ou não. Beijos e até a próxima!